Muito boa noite, torcedor catarinense. Muito bom dia, boa tarde também, boa noite, torcedor catarinense, torcedora catarinense. Chegando com o primeiro vídeo aqui nesse singelo e humilde canal. Já criei há um tempinho, há cerca de um mês aí, ele já está divulgado aí nas redes sociais. Prometi que ia chegar com um vídeo logo que o canal foi criado e acabei descumprindo minha promessa. Claro, a correria foi forte aí, muitas nuances do Campeonato Catarinense. O Figueirense avançou de fase, também na Copa do Brasil chegou até a segunda fase contra o Cuiabá, o Avaí também até as quartas de final, portanto, muito trabalho para fazer, e agora que tive um tempinho para a gente começar esse projeto, vamos começar falando dos times que estão na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, os times que conseguiram a classificação, e valorizar também esse trabalho que fizeram os treinadores de Concórdia, Camboriú e Hercílio Luz. Para participar comigo desse vídeo, para não ficar num monólogo aqui, a gente fazer um bate-papo, chama ele, meu grande parceiro aí de tempo, Luiz Felipe Siridax, está aqui comigo. Saudações, Luiz, seja bem-vindo ao canal Matheus Deichmann. Um salve aí, Matheus. A primeira vez aí que já participei de muitos vídeos com o Matheus, mas é a primeira vez aí no canal dele. E vamos aí, né, falar desses trabalhos aí que eram um pouco considerados, né, de clubes menos badalados, mas que fizeram muito mais do que clubes muito mais ricos e poderosos. Pois é, né? A gente está gravando esse vídeo aqui já na noite, quase madrugada do dia 20 de março para o dia 21. Hoje foram definidos aí os confrontos de semifinal. O Camboriú e o Concórdia, as grandes surpresas aí desses quatro times que chegam na fase mais avançada da competição. O Camboriú vai enfrentar o Figueirense, primeiro jogo no Scarpelli e a decisão em Balneário Camboriú. E o Concórdia vai enfrentar o Brusque, que vem sendo avassalador aí, 10 jogos de invencibilidade a equipe do Brusque, talvez a grande favorita para levar o Campeonato Catarinense de 2022. O Concórdia eliminou seu rival do Oeste, a Chapecoense, num clássico bem pegado, 2 empates em 1-1, e o Concórdia acabou levando a classificação. Mas a gente também vai falar um pouquinho sobre o Hercílio Luz, que por muito tempo liderou a competição na primeira fase. A gente citou muito aí ao longo da temporada até agora o trabalho do Raul Cabral, que vem fazendo um ótimo começo de ano aí para a equipe hercilista, que não tem a disputa da Série D nesse ano, mas acabou conseguindo a classificação para a Série D de 2023. E a gente ressalta, então, o trabalho desses 3 treinadores, o Luan Carlos, do Camboriú, o Itamar Chúlio, do Concórdia, e o Raul Cabral, do Hercílio Luz. Vamos começar falando um pouquinho, então, do Camboriú. Cambura, que foi vice-campeão catarinense da Série B do ano passado, ficou praticamente o campeonato todo invicto, perdeu apenas 2 partidas e as 2 para o rival Barra, acabou ficando na segunda posição. Equipe que esse ano foi comandada pelo técnico Luan Carlos, apenas 29 anos, treinador de longe, o mais jovem do campeonato catarinense. O que dá para falar dessa equipe do Camboriú? O que explica ter chegado tão longe, hein, Luiz? Pois é, né? Eu acredito que foi um trabalho muito bem feito. Acho que eles acertaram, né, a contratação do Luan Carlos aí, um treinador jovem. Tem que pensar fora da caixa, né? Não adianta. A gente vê treinadores aí que eles estão sempre sendo repetidos. Por exemplo, o Paulo Foiani, saiu do Marcílio, foi para o Juventus, já treinou e agora ele foi rebaixado pelo Uberlândia também. Então, treinador, e também o Emerson Cris, que estava no Próspera, são treinadores que ficam sempre trocando de time em Santa Catarina, e o Camboriú não caiu nessa. Mauro Ovelha, né, seria um exemplo mais antigo aí. O Camboriú não caiu nessa, ele até não manteve o treinador que estava no vice-campeonato da Série B, que era o Celso Rodrigues, e contratou um novo aí. Ele quis inovar, né, quis sair da caixa, né, como se fosse o Fortaleza no Brasileirão 2021, aí, contratando o Voivoda. Quis ousar, pensou diferente, contratou um treinador novo, contratou bastante jogadores aí renomados aí, não renomados, mas que vinham de clubes aí um pouco acima aí do Camboriú no cenário, e acho que deu certo aí. Até a gente tava falando, né, que o Camboriú conseguiu isso, mesmo jogando boa parte do campeonato no Augusto Bauer, né, que totalmente território hostil, né, praticamente um campo neutro para o Camboriú, mas deu tudo muito certo até aqui. Claro que a má campanha de alguns outros clubes que poderiam fazer mais ajudou para que o Camboriú tivesse uma pontuação tão alta, né? Foram só 2 derrotas nos 11 primeiros jogos e tá aí na semifinal e tem chance, né? Tem chance, por que não, de sonhar pelo menos com a final, que já daria uma vaga na Copa do Brasil.
Pois é, o Camboriú, que tem uma folha aí de cerca de 170 mil reais, jogou boa parte, a maioria do campeonato fora da sua cidade. Aliás, não jogou nenhuma partida em sua cidade, né? O Camboriú, ele é da cidade de Camboriú, não é da cidade de Balneário. Então ele acabou não jogando nenhuma partida. O Camboriú tem o seu estádio, que é o Robertão, né, que não foi permitido aí na utilização na Série A do Campeonato Catarinense. Então ele acabou jogando boa parte no Augusto Bauer em Brusque, pouquíssimos torcedores, inclusive quebrando algumas vezes o recorde de menor público das rodadas e até o dos menores, figurando entre os menores públicos do campeonato no geral. No finalzinho, na reta final, conseguiu jogar no Estádio das Nações, apenas uma partida na fase inicial, e depois o jogo contra o Marcílio Dias no mata-mata aí foi decidido lá já em Balneário Camboriú, né, que é grudado, claro, eu falei que não é na mesma cidade, mas são grudadas, assim, são como se fosse Florianópolis e São José, né, não tem muito próximo, assim, são limítrofes às cidades, e o Camboriú, então, que mesmo com as adversidades, ficou na terceira posição da fase inicial do Campeonato Catarinense e garantiu, com isso, a classificação à Série D. Camboriú disputará um campeonato nacional em 2023. Parabéns, então, à equipe do Camboriú, que agora vai enfrentar o Figueirense, né? A gente, no finalzinho do vídeo, vai fazer os palpites aí para esse desenrolar de mata-mata do Campeonato Catarinense, mas o Camboriú, então, joga o primeiro jogo já nesta quarta-feira, 8h30 da noite no estádio Orlando Scarpelli, perdeu a partida da primeira fase, né? Foi 2-1 para o Figueirense no Scarpelli também, e a volta está marcado para o Estádio das Nações. A gente vê, numa dessa pode haver alguma alteração aí por parte da Federação Catarinense. O Estádio das Nações é muito pequeno, cerca de 2.500 torcedores é a capacidade máxima do estádio, e a gente sabe que a torcida do Figueirense é muito forte, pode chegar em peso para lotar até o setor visitante. E, claro, o setor visitante, com certeza, se liberarem só 250 ingressos, como foi contra o Marcílio Dias, vai ser lotado facilmente, mas até para comprar alguns ingressos aí no setor mandante, né, isso pode acabar acontecendo lá no Estádio das Nações em Balneário Camboriú. Agora, passando um pouquinho a régua na Cambura, falar do Concórdia. Concórdia, que já está no seu terceiro ano seguido de Série A do Campeonato Catarinense, subiu em 2019, disputou 2020, 21 e 22, e antes disso, o Galo do Oeste nunca tinha conseguido se manter mais de um ano seguido na Série A do Campeonato Catarinense. Era um time gangorra, sempre que batia, voltava, e agora o Concórdia consolidando seu trabalho. É um time de uma região diferente, né? Os times, geralmente, tirando a Chapecoense, que é lá do Oeste também, eles são da região litorânea. Claro, o Criciúma não é do litoral, o Brusque não tem aí limite com a praia, mas são muito próximos ali à região litorânea, então vai pegando essa costa de Santa Catarina, e o Concórdia está conseguindo ser uma bandeira importante nesse momento no Campeonato Catarinense, e muito se deve, esse ano, a campanha muito boa do Concórdia, o Galo do Oeste, que se classificou na quarta colocação, ao Itamar Schulli, treinador de 55 anos, que é bem consagrado no futebol nacional, veio ao Concórdia e disputou o campeonato desse ano. E o que você achou do Concórdia, Luiz? O Concórdia, que inclusive ganhou do Figueirense, perdeu do Avaí, né? Na dupla da capital. O Concórdia acabou sendo derrotado dentro da ressacada pelo Avaí. Itamar Schulli, o que você acha aí do trabalho desse treinador? Você acha que tem um mercado para crescer aqui dentro de Santa Catarina, até ir para um clube maior, eventualmente? O Itamar, acho que ele já treinou o Criciúma e a Chape, né? E talvez ele já tenha treinado algum outro que esteja me fugindo, mas ele pode ser que volte, né, a figurar entre os grandes clubes. Mas fazendo um paralelo aí com o que eu falei do Camboriú, que pensou um pouco fora da caixa, investiu em treinador novo, alguns jogadores ali menos que não se esperaria que o Camboriú contratasse. Eu acho que o Concórdia ele fez um pouco diferente. Ele foi naquele tradicional, assim, né, aquele treinador experiente, os jogadores rodados, jogadores que de um certo nível ali. Acho até que tu citou a folha salarial do Camboriú, a do Concórdia é um pouco acima até, fez um investimento alto, o Concórdia para esse ano ali, com a ajuda provavelmente de empresas da região e tal, já se garantiu na Série D também, o Concórdia que já jogou a Série D, o Camboriú vai estrear, né, na Série D. O Concórdia jogou uma vez já a Série D, não foi muito longe, se eu não me engano foi 2011, 12 ali, e por isso eu considero um pouco menos surpreendente. É claro que não dá para desassociar do trabalho do treinador. O Concórdia deu uma oscilada no campeonato, né? Ele chegou a correr, não um grande risco na classificação, mas ele chegou a, por exemplo, ele hoje passou da Chapecoense porque empatou, né? Ele empatou
ele passou por isso porque ele tinha a vantagem da melhor campanha. Ele correu algum risco ali de não ter essa vantagem, tal, ser ultrapassado pelo Figueirense, ser ultrapassado pela Chapecoense. Isso não aconteceu porque os últimos jogos foram contra os dois times que foram rebaixados, né? O Concórdia venceu o Juventus e venceu o Próspero. Daí isso ajudou o time a ficar em quarto e está ajudando a estar na semifinal. Então eu acho que é um pouco menos surpreendente, porque ele fez umas contratações mais dentro do que se espera no Campeonato Catarinense, assim, né? Alguns jogadores aí que estão sempre rodando e tal, mas não deixa de ser muito mérito, né? É mais esperado, né, que um time que vai, tu citou aí que ele nunca tinha ficado na primeira divisão, quando ele vai ficando, né, pela terceira vez, a tendência é cada ano ir evoluindo, né? E o Concórdia está conseguindo fazer isso, e eu acho que ele tem um confronto um pouco mais difícil, né, contra o Brusque. Eu acho que o Camboriú tem mais chance de fazer surpresa contra o Figueirense, até por decidir em casa. O Concórdia contra o Brusque vai ser bem difícil, assim, mas mesmo que não consiga avançar, já fez uma grande campanha aí e merece ser citada, né? Afinal, o Brusque é o favorito, né? E por último, a gente vai passando a régua no Concórdia, mas por último, e não menos importante, o desclassificado destas quartas de final, mas o treinador, o time que chegou mais longe na fase inicial desses que a gente vai citar por aqui, o Hercílio Luz, que já chegou na semifinal da Copa Santa Catarina de 2021, foi o primeiro colocado da primeira fase e acabou perdendo a classificação numa bobeira contra o Juventus de Araguá, por pouco não decidiu, inclusive, a copinha em casa contra o Figueirense, ia dar trabalho para o Alvinegro do Estreito. O Hercílio Luz de Raul Cabral foi eliminado com um empate no estádio Aníbal Costa, mas fez bonito, né? Principalmente na primeira metade do campeonato catarinense. O Hercílio chegou longe, ficou na segunda colocação com 21 pontos, nadou de braçada em algum momento do campeonato catarinense, acabou sendo derrotado por Avaí na última rodada com 7 desfalques, ficou na segunda colocação. O Raul Cabral é um treinador que já é conhecido da dupla da capital, inclusive chegou a treinar, foi efetivado no Avaí, treinou interinamente o Figueirense em alguns momentos, trabalhou nas duas equipes, é um treinador de Tubarão e vai fazendo um grande trabalho já desde o ano passado, né, Luiz? O Raul Cabral, o Hercílio Luz, eu sinceramente esperava, não me surpreendeu a campanha do Hercílio Luz, assim. É claro que ela foi um pouquinho melhor do que eu esperava, ela teve um aproveitamento muito alto, mas não me surpreendeu, assim, eu já esperava que fosse classificar até com tranquilidade dentre os 8, né? Não que seja muito difícil para alguns times, né? 8 de 12 classificarem. Até porque, pela campanha que já tinha sido feita na Copa Santa Catarina, ele ganhou quase todos os jogos da primeira fase. Depois vacilou no mata-mata, assim como fez agora, né? O time faz uma das melhores campanhas e tem um aproveitamento alto, e chega no mata-mata, decide em casa e ainda assim não consegue a vaga, né? A torcida desse Luiz deve estar com essas duas derrotas aí engasgadas, né? Mas no fundo ela tem que estar feliz, né? Porque ela chegou a estar na segunda divisão de Catarinense recentemente, muitos anos antigamente, teve licenciado, então agora está garantido na Série D do ano que vem. Não conseguiu a vaga na Copa do Brasil, né? Que poderia ter vindo pelo título da Copa Santa Catarina do ano passado, ou se chegasse na final esse ano. Eu acho que se o Hercílio Luz avança do Figueirense, ele chega muito forte para classificar contra o Camboriú, que ele decidiria em casa, mas não aconteceu, né? Por isso que eu acho um pouco menos surpreendente, porque manteve o treinador, manteve a base, até o goleiro, eu acho muito bom goleiro, o Matheus Aurélio, do Hercílio Luz, que veio do Mirassol. Ele é muito bom goleiro, tem alguns jogadores ali rodados, Rafael Lima, o Denner, que jogou no Figueirense, aí tem no ataque o Fabinho, entrou hoje contra o Figueirense, é um jogador que já teve no Juventus, esteve no próprio Camboriú, se eu não me engano, subiu com o Camboriú ano passado. Então é um time mais chato, assim, muito forte, assim, até dá para considerar que poderia ter ido mais longe, assim. Eu acho que desses aí que eu citei é o que poderia ter feito mais. Eu acho que o Camboriú e o Concórdia estão muito no limite, assim. E para a gente falar aí num geral sobre esses 3 trabalhos classificados para a Série D de 2023, uma curiosidade é que nenhum deles vai jogar desse ano. Esse ano o Juventus e Prósperos, que caíram, vão jogar, e junto o Marcílio Dias, que não garantiu a classificação para o ano que vem. Se um deles subir para a Série C, o que a gente sabe que é bem improvável neste ano, esses 3 times estão fracos aí, já mostraram isso na disputa do Catarinense, vão chegar não muito fortes para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Só se um deles subir, garante vaga no Nacional do ano que vem, os 2 rebaixados e o Marcílio Dias. Desses 3, ô Luiz, eu queria te perguntar, qual dos 3 você considera que fez o melhor trabalho, na sua opinião? Itamar, o Luan Carlos ou o Raul Cabral? Assim, quem que, se tivesse que contratar aí pro teu time, quem que tu contrataria? Essa é uma boa pergunta. Essa pergunta já mudou um pouco a minha resposta, porque eu ia falar que o melhor trabalho, eu acho que foi o do Luan Carlos. Eu acho que foi o melhor, porque é o que
se tu tira o Luan Carlos do Camboriú, eu acho que é o que mais sente é o Camboriú, né? Do que se tu tirasse o Raul Cabral ou o Itamar Schulli, que tu poderia ali contratar um treinador de um nível parecido ali e fazer um resultado semelhante. Eu acho que o Luan Carlos é um caso muito único ali, que conseguiu encaixar muito certo com o Camboriú. Mas se eu fosse contratar, eu contrataria um pouco mais na segurança. Nem tanto na experiência do Itamar Schulli, nem tanto na juventude do Luan Carlos, pelo menos hoje, né? Vai que o Luan Carlos se mostra uma sequência de grandes trabalhos, daí pode ser que eu pense diferente, mas por enquanto eu iria no Raul Cabral. Eu acho que ele é o treinador mais pronto, mas o melhor trabalho neste catarinense em específico eu votaria no Luan Carlos. E quem que você acha que chega mais pronto aí para a Série D de 2023? Eu concordo com você nesse apontamento do treinador. O Raul Cabral talvez seja a opção ideal para um time catarinense aí que eventualmente possa precisar de um técnico. Vamos supor, um Figueirense da vida, se o Júnior Rocha recebe uma proposta, o Raul Cabral se torna uma opção, ou até mesmo uma Chapecoense, agora que contratou o Gilson Kleina, né? O Brusque também, claro. Mas esses treinadores estão bem, né? O Júnior Rocha e o Vaguinho Dias não correm perigo. A gente até pensou em falar um pouco deles, talvez numa eventual final a gente possa fazer um vídeo especificamente sobre esses dois grandes trabalhos também do Campeonato Catarinense de 2022. E o que você acha que pode chegar mais longe na disputa de um campeonato nacional? É claro que é difícil fazer essa projeção, porque até o ano que vem muita coisa muda, né? Inclusive a estrutura aí dos times. Pode ser que ano que vem algum desses três faça um campeonato catarinense abaixo, possa até correr risco de rebaixamento, mas o que você vê mais pronto aí para conseguir chegar longe e até mesmo pensar em acesso na quarta divisão do Nacional? Eu acho que é bem imprevisível, porque é uma novidade muito grande, principalmente para todos ainda. O Hercílio jogou recentemente uma vez a Série D, mas também não se manteve. Eu acho que o Hercílio é o que tem mais chance de manter um trabalho estável, né? Como já manteve do Raul Cabral. Não estou dizendo que o Raul Cabral vai ficar até a Série D do ano que vem, acho improvável. Mas eu acho que é o time que tende menos a se sentir, porque agora a gente explicou aqui, né? Mas explicando um pouco melhor, o time classifica para a Série D no estadual, mas ele só joga no ano seguinte. Então, por exemplo, o Marcílio, a Próspera e o Juventus classificaram ano passado e vão jogar agora, né? Porque não deixa de ser um problema, né? Porque se o Próspera fosse jogar no passado, por exemplo, ele talvez tivesse uma boa campanha, mas ele tá indo jogar esse ano, que ele foi rebaixado. Então, esse é um problema. Vai saber como é que o Camboriú provavelmente vai ter o elenco totalmente mudado, né? Porque provavelmente clubes com maior poderio vão levar muitos jogadores do Camboriú. O Ercílio acho que tende a sentir um pouco menos, e o Concórdia, como eu falei, ele está se estabilizando, né? Mas eles têm muito pouca experiência na Série D. A Série D é muito difícil, muitos clubes, tem 64 clubes e só sobem 4. Eu acho que para acesso, eu não vou falar nada definitivo, porque ainda falta um ano e meio para essa Série D, mas eu já vejo como algo muito difícil. Assim, eu acho que os clubes têm que pensar em primeiro e participando várias vezes sequencialmente da Série D para depois pensar em acesso. Assim. A gente, desde que a Série D ela foi criada em 2009, né? Só dois clubes catarinenses subiram, que foi a Chapecoense e o Brusque, né? 3, o Joinville também subiu. O Joinville também subiu isso. Eu tava nessa dúvida se o Jack tinha subido. Então, 3 times catarinenses em 13 anos, 12 anos, muito pouco, né? Um aproveitamento baixo aí dos times de Santa Catarina, enquanto os de outros estados, claro, que parelhos ao nosso, conseguem quase todo ano aí uma classificação à Série C do Nacional. Outra coisa para passar a régua, então, nessa questão aí que a gente comentou até agora dos trabalhos, alguns bons valores que você observou ao longo do campeonato nesses 3 times, a começar pelo Camboriú, assim, quem que você poderia destacar como jogador do Camboriú, que fez um bom campeonato, que pode até ir reforçar um clube maior aí na disputa do Nacional, pode numa Série B, numa Série C, ou até mesmo pro Avaí ficar de olho aí numa Série A. Pois é, o Camboriú é bastante coletivo, assim, tem até alguns jogadores ali, Jorge Henrique, Rony, Gabriel Félix, que são mais rodados, né? O Gabriel Félix, quem não conhece, ele foi goleiro do Vasco. Mas eu acredito que, é claro, o nome mais óbvio é o Bruno Mota, tem 6 gols no campeonato. Tem também, além desses que eu citei, né, mais rodados, o Balotelli, volante, eu vi, assim, achei ele bom, mas eu não tenho confiança, assim, de que todos esses possam render em grandes clubes. Eu acho que seria uma aposta, assim, uma real aposta, assim. Eu, por exemplo, não consigo ver eles jogando, assim, Série B do Brasileirão esse ano, assim, ainda. O Emerson, volante, jogou no Brusque ano passado, pode ser que, por já ter se provado em um clube numa divisão superior, talvez ele seja útil, mas eu acho que é um time muito coletivo, é difícil, assim, às vezes acontece, né?
de times se destacam juntos, mas aí depois quando cada um vai para o seu canto não dá muito certo. Eu acho que quem tem mais futuro aí mesmo é o Luan Carlos. Luan Carlos, então, um jogador para as equipes ficarem de olho. Equipe O do treinador, Concórdia, no caso. você. Claro. Carlos, o treinador, para as equipes ficarem de olho no futuro próximo, até eventualmente para compor uma comissão técnica, por que não, né? Um time de maior poderio aí chama para ser auxiliar técnico, alguma coisa assim. Às vezes Ano pode passado, valer né, a pena. Matheus? O Figueirense contratou um treinador de potencial, o Ricardo. Me fugiu o nome dele, acho que era Ricardo Silva, não tenho certeza. Que treinou aspirantes, então às vezes é uma experiência também para o cara Isso. conseguir jogar, por exemplo, o Brasileirão de Aspirantes, mesmo o Figueirense estando na Série C, ele joga contra times de Série A, de Libertadores, então não deixa de ser uma boa experiência também. Dá para ir contratando aí, de repente o cara vai ficando, vai se ambientando no clube e depois assumir o Com profissional. certeza. Você citou o Bruno Mota, eu até acho ele um ótimo jogador aí para as equipes ficarem de olho. E você também citou o Rony que ele até esse ano teve algumas lesões, né? Ele é um jogador marcado por lesões na carreira dele. O Rony, ex-Figueirense Criciúma, jogou a Série A aí pelo Alvinegro do Estreito. Olha, a gente às vezes vê os torcedores falando no Twitter, aí nas redes sociais, que tal jogador veterano, experiente, poderia voltar. A gente até viu falando do Jorge Henrique, né, que na minha opinião não fez um grande campeonato catarinense. Assim, ele não foi um dos principais destaques do Camboriú. Claro, ele é importante, tem a sua liderança por lá, quando entra é sempre o capitão, mas o Rony, cara, é um jogador ainda que tem uma lenha para queimar, talvez, numa Série C, numa Série D, o jogador a se ficar de olho, talvez até para compor elenco numa Série B mesmo, né? Não é mais aquele Rony que jogou no Figueirense na Série A em 2012, mas é um jogador que é diferenciado, tem uma qualidade técnica, um refino muito grande, então talvez aí desses jogadores mais experientes possa ser uma opção. Já no Concórdia, ô Luiz, quem que você pode apontar aí? O Concórdia que teve uma defesa sólida, né? Foi um time que se destacou por conta desses bons valores defensivos, apenas 8 gols sofridos na primeira fase. O que você acha que poderia pintar aí como surpresa num time que vai disputar o Nacional? O Concórdia eu vejo um pouco mais de nomes sólidos, assim, individualmente, né? Não que o Camboriú não tenha destaques, né? Como eu falei, tem vários destaques, mas eu ainda não sei o quanto eles renderão em outros clubes, né? O Concórdia já tem um pouco mais de jogadores, assim, rodados, né? O Oliveira, lateral direito, eu achei ele bem, muito bom jogador. Lateral direito, Oliveira, já é experiente, se não me engano, tem por volta de 30 anos, já jogou no Brasil de Pelotas, jogou Série B. William Alves, zagueiro, jogou no Santa Cruz e no Paysandu. Acho o Perema, zagueiro, jogou no Paysandu. Então, não estou dizendo que esses aqui sejam os principais destaques, né? Só estou dando exemplo de que vários jogadores aí já jogaram em clubes acima. Então, aqui no Concórdia a gente tem mais opções. Para mim, o melhor jogador, tecnicamente, disparado, é o Rui. Só que ele não se destacou tanto esse ano porque é um jogador já com uma idade, ele sofreu com lesões, mas o Rui jogou no Coritiba, Série A, ele chegou a fazer gol e tal, ele é um meia, camisa 10, canhoto. Mas teve seus destaques aqui no Concórdia, o atacante Lucas Batatinha, tem o volante Paulinho jogando no Criciúma. São jogadores aí que eu acho que são um nível um pouco acima do Camboriú, assim, que, por exemplo, o Figueirense, talvez o Criciúma, que vai ter que conciliar Série B do Brasileirão com Série B do Catarinense, pudessem apostar. Eu já acho um pouco mais plausível isso, né? São jogadores um pouco mais rodados e provados em alto nível. Tá certo, então da equipe do Camboriú, aliás, do Concórdia, você citou esses jogadores. Tem alguns jogadores até que disputaram a Copinha, né? O Concórdia esse ano disputou pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que podem daqui a pouco estar surgindo na equipe principal do Concórdia e até em outras equipes do futebol catarinense. Já do Ercílio Luz, um time que a gente conhece um pouco melhor, até porque acompanhou esses 2 jogos contra o Figueirense, mas é um time que tem nomes conhecidos aí no futebol catarinense, Denner Pinheiro, o Jean Martin também passaram aí pelo Figueirense, também o Jean Martin pelo Avaí. Quem que dá para destacar aí? O centroavante Tito, que acabou sendo expulso na primeira partida dessas quartas de final, mas fez chover em Tubarão no jogo da primeira fase contra o Figueirense. Que mais aí dá para citar do Ercílio Luz, pode pintar em outros times ao decorrer do ano? Aqui eu já dei uma palhinha antes, né? Falei do goleiro Matheus Aurélio, para mim ele poderia ser contratado, aqui o Avaí não precisa de um goleiro, mas, por exemplo, até o Avaí poderia contratar ele esperando utilizá-lo, na minha opinião. Talvez não como goleiro titular, né? Nesse caso, obviamente não, porque já tem o Douglas, tem o Vladimir, mas tô querendo dizer que ele poderia até ser um reserva ali numa Série A. Ele é um jogador novo aí, tem potencial. Mas é claro que a Chapecoense, por exemplo, está tendo muitas críticas aos goleiros da Chapecoense, poderia apostar nele tranquilamente.
o goleiro Matheus Aurélio. Então, para mim, talvez seja, de todos aqui que eu citei, desses 3 times, talvez seja o jogador que mais vale a apostar, na minha opinião. Tem o Dentinho, atacante do Ercílio Luz aqui, que é um jogador... não sei se para apostar para uma Série B, talvez uma aposta sendo reserva na Série C, assim, mas é um jogador que tem algum destaque aí. O Garratti chegou a surgir com algum destaque, foi especulado no Figueirense, mas hoje ele também não é titular do time, né? Não tem sido. Vale citar também o zagueiro Rafael Lima, né? Eu não acho impossível de ser contratado por algum clube assim. Ele que foi revelado no Figueirense, foi ídolo da Chapecoense e hoje está no Ercílio Luz, até não fez um mau campeonato, mas, né, não vejo também em alto nível. Acho que eu destacaria mais mesmo o goleiro. Aí tem o Tito, né? Ele não tem uma média de gols muito empolgante, mas no Ercílio Luz ele até que foi bem, tirando essa expulsão aí. Mas eu também... E o Denner, né? Por fim, aí esqueci de citar o Denner, volante. Dá para jogar uma Série C, acho que tranquilo. Mas principalmente eu destacaria o goleiro, o Matheus Aurélio. Tá certo, então, os jogadores aí destacados pelo Luiz como principais valências dos times que chegam para a Série D de 2023 fizeram boas campanhas. O Concórdia e o Camboriú nas semifinais, o Ercílio Luz acaba caindo nas quartas de final. Os dois que foram, esses 3 times que foram segundo, terceiro e quarto colocados na primeira fase. Vou terminar o vídeo, que já está com uma extensão boa, falando sobre, fazendo uma projeção aí no site O Senhor Gol, que tem o simulador lá do Campeonato Catarinense, das semifinais e da final, assim, nossos palpites, o que a gente acha que pode acontecer nesses 2 jogos aí de semifinal e posteriormente na final. Eu acho que a gente tende, Luiz, a concordar em qual que vai ser a final do Campeonato Catarinense, né? Mas a gente pode primeiro falar jogo a jogo. Tem 2 jogos importantes do Figueirense agora. O Brusque também não vai ser fácil, principalmente jogar em Concórdia, mas a gente começa no jogo da quarta-feira, 8h30 da noite, Figueirense e Camboriú no Orlando Scarpelli. O que dá para esperar dessa partida, Luiz? O Figueirense... Vamos esquecer o confronto, vamos pensar só nesse jogo. O Figueirense é favorito indiscutivelmente para esse jogo. O Figueirense cresceu, tá 7 jogos sem perder e tem crescido. Não fez a melhor partida do ano nesse fim de semana, nem no jogo de ida, né? Mas tem feito boas partidas. Faz tempo que ele não faz uma partida ruim, como vinha fazendo no começo da primeira fase. Então eu acho bem favorito. O que pode pesar um pouco é que o Figueirense sofre mais quando ele tem uma sequência de jogos. Ainda não se caracteriza como uma sequência, né? Ele teve uma semana cheia e agora vai jogar 2 dias depois, né? Jogou no domingo, vai jogar na quarta. Mas isso pode dificultar um pouco, que o Júnior Rocha tem um pouco mais de dificuldade quando tem essa sequência. O Camboriú, ele ainda não demonstrou por que a gente não pode... Por que duvidar tanto do Camboriú, né? Ele sempre foi bem, ele foi... Se eu não me engano, ele não perdeu em casa, apesar de não ter jogado em casa, né? Ele fez uma boa campanha em casa, inclusive ganhou do Marcelo Dias agora, né? Classificou com 3-2, tinha a vantagem do empate e ainda conseguiu vencer. Foi o único, né? O único mandante que venceu no segundo turno, nos jogos de volta. Mas fora de casa, o Camboriú não fez um grande jogo contra o Figueirense na primeira fase. Eu vou apostar no Figueirense, que falei. Eu vou botar... O Figueirense vai fazer 2-1 de novo no Camboriú. 2-1? Você não acha que nesse primeiro jogo, diferente de como foi contra o Ercílio Luz, talvez o Figueira não consiga uma vantagem de 2 gols ainda no Scarpelli? Eu tô pensando assim que isso pode acontecer, viu? Até porque é feriado de Florianópolis, muita gente deve ir ao estádio Orlando Scarpelli, a torcida vai empurrar. Cara, eu tô pensando aí, eu não sei se tu vai concordar comigo, a tua opinião ela vai pesar mais aqui no final pra gente decidir. Mas por que assim, a gente poderia pensar que o Figueira pode ganhar por 2 gols de diferença, né? Você acha que é plausível? Por exemplo, quando ele ganhou no primeiro turno, ele ficou próximo ali de fazer uma vitória mais elástica. É que hoje eu acho que o Camboriú tá mais pronto, vai vir mais aceso do que veio aquele dia. E eu não sei, né? O Figueirense já fez alguns jogos aí que ele decepciona depois de fazer grandes partidas, mas eu acho que não vai ser o caso, né? Vai uma partida decisiva. Então eu vou concordar contigo, porque eu acho que o Figueirense tem crescido demais e ele tá muito forte em casa. Então eu vou concordar, vou deixar o 2-0 então. Tá bom, então vamos de 2-0 no Orlando Scarpelli. O jogo de ida nesta quarta-feira, o Ercílio, aliás, o Figueirense e o Camboriú, que foram as únicas 2 equipes que venceram nessa fase de mata-mata. De resto, os 2 empates, né, na outra chave que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos primeiro, então, para o jogo de ida.
entre Concórdia e Brusque, no Domingos Machado de Lima, vai acontecer no mesmo horário, que está marcando 6h30, mas a federação já indicou que vai ser também às 8h30 da noite no estádio Domingos Machado de Lima, lá em Concórdia, oeste do estado. Esse confronto é mais difícil, né, o Luiz, porque o Concórdia em casa é muito forte, mas o Brusque é a principal equipe do campeonato nesse momento. Mas eu vou te falar assim, eu não gostei do Brusque. Muita gente elogiou o Brusque, assim como se ele tivesse sido muito superior ao Avaí na ressacada. Eu não tive essa impressão. Tive mais no começo do jogo, assim, vamos dizer, até meia hora do primeiro tempo, mas depois o Brusque deu uma queda. Eu não gostei muito do Brusque no jogo de volta também. Não gostei também do Brusque ali em alguns jogos do fim da primeira fase, apesar dele ter tido uma sequência ótima, né? Claro, no geral ele foi disparado o melhor time do Catarinense, mas eu acho que ele não vem no seu melhor momento. E eu acho que o Concórdia vai encrespar esse jogo. Eu acho que é no mínimo um empate para não colocar uma vitória para o Concórdia, né? O que tu acha desse jogo aí? Não, eu concordo. Eu acho que o jogo lá em Concórdia ele é muito difícil. O Brusque vem numa sequência de 10 jogos invicto, né? 7 vitórias e 3 empates. Mas eu acho que o empate talvez seja o mais indicado para esse jogo em Concórdia e a decisão vem forte para Brusque. Vamos em 1-1? Vamos fechar 1-1? Pois é, um bom resultado para o Brusque, daí eu acho. Que daí o Brusque encaminha, né? Eu acho. É, Já temos uma final encaminhada, talvez, se vierem esses é. resultados. Eu supus, né? E essa é a final que acho que todo mundo está esperando, o Luiz, nesse momento, com esses confrontos de semifinal. A gente, claro, fez esse vídeo todo exaltando aí Camboriú, Concórdia, o Ercílio Luz também já é eliminado, mas a gente sabe que no frigir dos ovos a camisa pesa um pouco. O Figueirense é um time muito forte, com muita tradição no Campeonato Catarinense, junto do Avaí é o mais vezes campeão, e o Brusque é um time que desde aí de 2018, 19, vem se estruturando muito bem e está, inclusive, demorando para sair esse bicampeonato catarinense da equipe Pois é. quadricolor. E esse é o ano, eu acho, né? Esse é o ano. A gente pode falar da final daqui a pouquinho. A gente pode dar uma passada rápida na final, até, mas é mais foco nos confrontos semifinal. Figueirense e Camboriú, jogo de volta em Balneário Camboriú, Estádio das Nações. Esse jogo aí vai ser pegada, hein, cara? Vai ser complicado, ainda mais se o Figueira já tiver com a vantagem. Eu imagino até o Figueira bem fechadinho aí, de acordo com o nosso palpite inicial. O Figueirense deve fazer uma formação semelhante ao que ele fez hoje contra o Ercílio Luz, assim. Foi bem sucedido, então não vejo por que não repetir. Você cedeu pouquíssimas, para não dizer nenhuma chance para o Ercílio Luz clara de fazer o gol. Então isso pode empolgar o torcedor alvinegro de que pode acontecer novamente, né? Não vejo por que não. Aí dá pra gente colocar até uma vitória por um gol do Camboriú que não vai ser suficiente, né? Uhum. Por exemplo, 1-0. Camboriú que tá muito forte quando joga como mandante, mesmo quando era no Augusto Bauer, agora no Estádio das Nações, não vai ser no Robertão. Mas, de qualquer jeito, acho que o Figueirense, por exemplo, aí a gente tá supondo um 2-0 do Figueirense e 1-0, né? Mas poderia ser um 2-1 do Figueirense e um empate, talvez. Eu acho que o Figueirense tem a tendência de ganhar o primeiro jogo e de vir forte como veio agora para defender no segundo jogo. Acho que essa é a questão, né? Mas ao mesmo Uhum. tempo, se defender nunca é fácil, né? É sempre um sofrimento, uma bola na área, qualquer coisa pode ser um gol. Mas eu acho que o Figueirense tem um pouquinho de favoritismo aí. Eu acho que a tendência é que o Figueirense classifique mesmo. Então vamos lá no 1-0 para a equipe do Camboriú. Gostei do teu palpite. Figueirense na final, então, do Campeonato Catarinense, na nossa opinião. Concorde e Brusque, jogo de volta agora no Augusto Bauer, próximo domingo, 27 de março, às 4 horas da tarde. Brusque que com certeza vai lotar o seu estádio, como foi contra o Avaí, muita gente por lá. Concórdia vindo aí para buscar o resultado, né? De acordo com a nossa palpite aí para o primeiro jogo, um empate 1-1, novo empate seria um resultado favorável ao Brusque. O que você espera aí de uma partida de volta lá no Vale do Itajaí? Eu acho que não, esse jogo aí não vai ser tão emocionante quanto o Camboriú e Figueirense, porque o Brusque vai vir muito tranquilo com. Vai ser semelhante, por exemplo, né? Até foi o mesmo placar do que aconteceu contra o Avaí nas quartas. E o Avaí, por exemplo, ele chegou a ter boas chances, mas no geral ficou mais na defesa. Não teve muita. Não teve a grande momento, assim, que pensou, que passou a emoção, assim. Em todo momento o Brusque parecia que ia classificar, né? Eu acho que esse jogo não tende a ser diferente, então botar 1-0 pro Brusque e um jogo protocolar aí que o Brusque classifica, mas não desmerecendo o Concórdia, né? Que eu acho difícil decidindo fora, sem ter vantagem, né? 1-0, por exemplo, da Brusque. Mas no Concórdia não deixa de ter alguma chance, né? Eu acho que vai ser difícil, mas
de qualquer jeito, fez um grande catarinense aí. Lembrando que, né, Matheus, independente de ser campeão ou vice, a final garante vaga na Copa do Brasil aí de 2023. Exatamente, né? Isso é um fator importantíssimo para essas duas equipes que não. O Brusque até esse ano tem a questão do ranking, do ranqueamento pela CBF, que deve garantir uma vaga para a Copa do Brasil, mas o Figueirense não. O Figueirense deixa de ter a vaga garantida a partir desse ano pelo ranking da CBF, dificilmente teria, até porque a gente vai vendo no campeonato estadual aí, nos campeonatos estaduais, que alguns clubes estão já vão depender da vaga, por exemplo, o Santos, que não classificou no Paulistão, vai depender da vaga via ranking e tudo mais. Então, para o Figueira, especialmente, é fundamental chegar na final do Catarinense, e o Avaí e a Chapecoense acabam depois pegando via ranking o Criciúma também, né? O Criciúma que não teria chance na Série A, afinal vai jogar a Série B do Catarinense, mas pega via ranking junto com o Avaí e Chapecoense. Seriam 5 times, hoje os 5 times mais fortes de Santa Catarina na CDB 23, na Copa do Brasil 2023. Luiz, eu acho que, como o vídeo está longo até aqui, e a gente falou, o foco principal, né, era mais realmente falar dessas equipes em ascensão, a gente deixa a final para a semana que vem. Até porque a gente não sabe se será realmente essa final, e aí fica difícil entrar num campo de suposição tão forte numa final que ainda a gente não sabe se vai acontecer ou não. Claro que a gente concorda, e imagino que todo mundo que esteja, quase todo mundo que esteja acompanhando aí o nosso vídeo, que não torça para a Concórdia ou Camboriú, concorda que a tendência da final é que seja um Brusque Figueirense, Figueirense Brusque, decidindo no Augusto Bauer. E a gente deixa para a semana que vem, a gente ainda pode fazer um vídeo mais especial falando aí de Vaguinho Dias e Júnior Rocha, que são 2 grandes trabalhos do futebol catarinense. Então, aí falando mais sobre a final, dessa vez focando um pouquinho mais nos confrontos de semifinal e também exaltando aí o trabalho dos treinadores catarinenses que classificaram para a Série D 2023. Vou passar para você fazer as suas considerações finais e depois passar os últimos recadinhos aqui do canal. Pois é, né? Falamos bastante aí, Matheus. Espero que o pessoal tenha assistido tudo. A gente gosta de falar. Espero que isso chegue nos torcedores do Concórdia, do Camboriú, e também que os torcedores dos times maiores aí fiquem de olho, né, nesses jogadores aí, porque às vezes assim como o Camboriú contrata jogadores desconhecidos, ou o Concórdia, ou qualquer time aí pode contratar um jogador desconhecido e se destacar, não tem por que não acreditar que o Avaí e o Figueirense possam fazer isso também, a Chapecoense e o Criciúma. Então é importante ficar de olho, né, e sair um pouco do óbvio, assim. Acho que o Camboriú é o maior exemplo disso, de tentar inovar e não ficar sempre contratando os mesmos treinadores e jogadores. Então, eu concordo bastante. Eu deixei mais o Luiz livre para dar opinião do vídeo dele. Também concordo. Ótimos trabalhos nesse campeonato catarinense, apesar das dificuldades impostas aí, principalmente pela federação, né? Foi bem complicado esse campeonato. Até estou pensando em fazer um vídeo ao longo da semana para fazer uma explanação aí, uma crítica geral ao que eu enxergo como errado da Federação Catarinense de Futebol. O campeonato desse ano com muitos obstáculos, e os clubes pequenos conseguiram driblar todos eles. O Camboriú é um grande exemplo, até que não jogou na sua casa, né, como a gente já citou, e fez uma grande campanha. Esses times merecem muito chegar à Série D e às semifinais aí do Catarinense. Então, eu queria te agradecer, Luiz, por ter participado, pedir para você que acompanhou até aqui, que gostou do nosso papo, ou discorda, que também deixe sua opinião nos comentários para a gente conversar aí sobre o futebol catarinense, um grande assunto, um grande tema que a gente gosta sempre de levantar e exaltar por aqui. E o nosso primeiro vídeo, meu primeiro vídeo aí no canal, a gente... enfim, estou em outros lugares aí, estou no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá, a gente tá mais falando sobre Figueirense por lá, né? Então, aqui é um espaço diferente para a gente levantar outros assuntos. Até, claro, o Figueirense vai ser um assunto aqui, com certeza, mas não é a pauta principal como é nos outros lugares em que eu estou trabalhando. Então, eu agradeço você por ter assistido até aqui. Peço para que deixe o like, compartilhe com seus amigos, para que levante temas aí, assuntos para que a gente possa trazer em futuros vídeos. Um obrigado, até mais, se inscreva no canal e divulgue para todo mundo. Valeu!